Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente para falar sobre 5 motivos de por que você deveria ler Um Mar Sem Estrelas. Muita gente tem Um Mar Sem Estrelas em casa, tem aí muita vontade de ler. Sei que eu despertei essa vontade em algumas pessoas e eu fico muito feliz com isso. Então eu falei, por que não fazer aí um vídeo mais diferente, falando de alguns motivos de por que você deveria ler O Mar Sem Estrelas, que é o meu livro favorito. Eu já fiz alguns posts desse tipo lá no Instagram, mas nunca fiz isso aqui no YouTube, então eu falei assim, tenho que começar falando sobre o meu livro da vida, não é mesmo? Então, vamos lá! Motivo número 1 para você ler O Mar Sem Estrelas. Esta é uma fantasia bem diferente. Se você é um leitor de fantasia, se você gosta de fantasia, geralmente você tá acostumado ali com aquela coisa da jornada do herói, uma coisa que tem aí começo, meio e fim. Não só isso, mas você vai ver aí geralmente um herói em busca de vingança por alguma coisa que aconteceu, ou mesmo ele simplesmente contando a sua história, o que ele viveu. E aqui isso é um pouquinho diferente, porque sim, a gente vai ter um protagonista que é o Zachary Ezra Rollins, e o Zachary, ele é um personagem que por si só ele já é muito diferente, porque ele vai encontrar um livro na biblioteca da sua universidade, que é o Doces Dores, e o Doces Dores tem aí várias partes de fábulas, e uma delas conta um pedacinho da história do próprio Zachary de quando ele era pequeno, que ele viu uma porta e ele não passou por ela. Mas, gente, isso agora vai começar a assombrar ele, porque, né, ele encontrou esse livro, ele vai querer saber de onde esse livro veio e vai acabar parando aí em uma biblioteca labiríntica que fica, né, embaixo da terra. E não apenas isso, mas ele também irá em busca do Mar Sem Estrelas, que é o lugar onde as histórias nascem. E tudo isso vai ser contado de uma maneira um pouco diferente, porque como a gente tem vários pedacinhos de fábulas, num determinado momento, essas fábulas tão diferentes entre si farão sentido. E é exatamente por isso que eu acho que essa é uma fantasia que ela não é linear exatamente, que o leitor tem que dedicar algum tempo a ela, porque vai ser uma coisa que não é para você sentar e ler assim de uma vez. Não só porque não é um livro pequeno, como também porque ele é um livro que vai exigir bastante do leitor. Então é aquele livro para ser degustado. É uma fantasia que você vai absorvendo a história. E que, né, se acontecer como aconteceu comigo, ela vai te mudar pro resto da vida. Motivo número 2 para você ler O Mar Sem Estrelas, a escrita da Erin Morgenstern. A Erin Morgenstern, ela publicou seu primeiro livro, que foi O Circo da Noite. E O Circo da Noite, ele já tá esgotado no Brasil, mas é uma história, né, sobre um circo mágico e tudo mais, que a história em si, na minha opinião, não é uma grande coisa. O que me pega ali é a escrita da Erin Morgenstern, porque ela tem uma escrita muito poética, muito bonita, muito gostosa, porque ela vai pintando quadros na sua mente, sabe? Tudo que você vai lendo, você vai imaginando. Então parece que é tipo um filme muito longo e muito, muito, muito bonito. Ela tem, assim, uma escrita que possui muitas metáforas, muitas analogias e que pode ser vista como simples, mas na minha opinião ela é muito, muito bela. Por quê? Porque a maneira como ela fala das coisas, como ela vai mostrando os objetos, como ela vai apresentando os personagens, como ela vai desenvolvendo a história, é algo magnífico. De verdade, assim, pra mim, ela é uma das maiores autoras, exatamente porque ela só escreveu 2 livros até hoje e é difícil você não ficar encantado, sabe? Com a narrativa dela, com a escrita dela, com o estilo que ela utiliza para contar as suas histórias. Então, assim, com certeza, você que gosta de histórias assim que são bem escritas, tem aí uma boa chance de gostar de Um Mar Sem Estrelas. Motivo número 3, representatividade. Esse é um livro, gente, que ele tem muita representatividade. Não apenas de raça, mas também de orientação sexual. A gente vai ver aqui personagens que têm os mais diversos backgrounds, as mais diversas crenças, as mais diversas atrações por outras pessoas, que não são todos iguais,
sabe? Aquele tipo de fantasia que a gente tá acostumado, que todo mundo é branco, sabe? Todo mundo tem o olho azul. Que, porque a mocinha vai ficar com o mocinho. E isso vai muito além disso, tá? A gente tem o próprio Zachary, a gente tem o Dorian, a gente tem a melhor amiga do Zachary, que a gente vai conhecer aqui, que é uma personagem muito interessante, que também é, assim, um poço de representatividade. Então, pra quem gosta de fantasia e tá procurando uma fantasia que não seja aquele estereótipo da fantasia europeu que a gente conhece, esse livro vai te entregar isso, porque, olha, gente, é muito, muito bonito. O próprio Zachary, né, que é o personagem principal, ele é homossexual. A gente também vai conhecer aí mais personagens, a gente vai ver um pouquinho da história de cada um deles, mesmo que superficialmente, mas todos eles têm algo a acrescentar nessa narrativa, e essa coisa da representatividade deles não é uma representatividade forçada, sabe? Ela não tá ali de que, tipo, o autor escreveu porque ele sentiu a pressão de que ele deveria escrever personagens assim. Não, gente, de verdade. Aqui é um livro que tudo é muito orgânico. Você se identifica com os personagens, sabe? É aquele tipo de livro que você sai dele se sentindo um pouquinho melhor a respeito do mundo, na questão de empatia, sabe? De representatividade, de diversidade. Então, gente, com certeza, esse é um livro de fantasia bem diferente, né? Infelizmente, do que muitas vezes a gente tá acostumado. Quarto motivo para você ler O Mar Sem Estrelas é que ele é o que eu gosto de chamar de um enigma literário. Ele não é um livro fácil de ler. Ele é um livro, por exemplo, que ele tem um grande valor de releitura, porque cada vez que você lê ele, você vai perceber coisas que você não tinha percebido antes. Esse é um livro que eu acho que o mais legal dele é que como ele vai te apresentando um trechinho de uma história aqui, um trechinho de uma história ali, e aí às vezes você fica perdido, você vai precisar se dedicar a ele. Por isso que eu falo que eu não acho que esse é um livro rápido de se ler, porque ele é um livro que é gostoso você ir lendo aos poucos, você criando teorias, você tentando encaixar essas histórias, sabe? Pra tentar aí entender o máximo possível do que a autora tá querendo passar pra gente a respeito de O Mar Sem Estrelas. Porque além da gente ter um livro dentro de um livro, dentro de um livro, por aí vai, ele também tem muitas histórias que tem aí muitas metáforas. Se você parar pra analisar cada uma daquelas coisinhas que você vai vendo, cada objeto, cada personagem, cada trechinho, tudo ali tem um motivo. Sabe? Não tem nada aqui que é gratuito. Que, porque a autora colocou só porque ela queria encher linguiça. Não. Sério, de verdade, este é um livro pra você ir degustando e você ir montando aí esse quebra-cabeça. E com certeza ele é um livro que ele é o meu favorito da vida, mas que eu pretendo reler ele muitas e muitas e muitas vezes, porque conforme eu fui lendo o livro, eu fui fazendo muitas anotações. Inclusive, esse é o primeiro livro da minha vida, sem contar, né, livros de escola, faculdade e tudo mais, que eu fui de fato anotando as coisas. Por quê? Porque eu tinha perguntas, porque eu tinha teorias, porque eu fui tentando, né, montar esse quebra-cabeça. E, gente, sério, se você se dedicar a esse livro, você não vai se arrepender. Eu vejo que algumas pessoas não gostam, muitas vezes porque elas leem muito rápido, leem de uma vez, e não. Esse eu acho que é um livro pra você ir lendo tranquilamente e pra você reler outras vezes, pra poder aí encaixar tudo que tá fazendo parte dessa história. E o quinto e último motivo, gente, é o tanto de emoções que esse livro vai te despertar. Sério, esse é um livro que tinha momentos que eu tava lendo que eu ria, sabe? Eu não sou uma pessoa que ri muito lendo livros, tá? É um livro que eu chorei muitas vezes. Sério, eu acho que o terceiro ato inteiro dele eu chorei. Não do que tava acontecendo e tudo mais, porque, é uma tragédia, não é isso. Mas é que ele é escrito de uma forma tão bonita, como eu disse, que eu falava, gente, que coisa mais linda, que coisa preciosa esse livro. É um livro que você vai conhecer a história do Zachary e você vai acompanhando, né, a sua jornada, e chega um momento que você se sente parte da história. Ela é uma história muito imersiva. Então, o que os personagens estão sentindo, você acaba sentindo, sabe? O que eles vão encontrando, o que eles vão desvendando, você também vai ao longo dessa história. Então, assim, esse é um livro, gente, que quando eu terminei, ele fez com que eu visse o mundo de uma outra maneira. Objetos simples, sabe? Como uma chave,
uma espada, uma abelha, uma coroa, uma coruja, um gato, o sol, a lua, coisas assim que a gente fala no dia a dia, que são substantivos que a gente tá acostumado, passaram a ter um significado muito maior pra mim. Esse é um livro que ele é especial. Ele é um livro sobre o amor pelas histórias. Então, pra gente que é leitor, é tudo que a gente quer, sabe? Porque a gente vai se ver amarrado a essa história, preso nessas páginas. E eu sempre falo que uma parte de mim sempre vai viver no Mar Sem Estrelas. E isso é algo incrível. Sempre que eu penso nesse livro, eu consigo lembrar de por que eu amo tanto literatura, sabe? Por que eu fiz letras, por que as histórias são tão importantes pra mim. Então, esse é um livro que é difícil ele não te despertar muitas emoções, sabe? Você não se ver numa montanha russa, porque às vezes você vai estar confuso, às vezes você vai estar alegre, às vezes você vai rir, às vezes você vai chorar, às vezes você vai se sentir um gênio porque você conseguiu conectar isso com aquilo, às vezes você vai se sentir ali perdido junto com o Zachary, mas também vai se sentir ali acolhido por aquele lugar, por aquela biblioteca, pelo Mar Sem Estrelas e por esse livro no geral, sabe? Ai, gente, depois desses 5 motivos, eu não sei mais o que falar, a não ser leiam O Mar Sem Estrelas, deem uma chance, peguem aí uma época que você tem tempo, sabe, pra se dedicar a ele e vá lendo aos poucos. Vai consumindo essa história, vai degustando, vai criando teorias, vai conectando as jornadas, vai aí acompanhando os personagens daqui, porque a verdade é que você não vai se arrepender de mergulhar no Mar Sem Estrelas. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo aqui, com um formato diferente. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura, sobre qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu O Mar Sem Estrelas, se você tem vontade de ler e principalmente o que você achou deste tipo de vídeo aqui, diferente, falando de 5 motivos para ler determinado livro, que é uma coisa que eu quero fazer com mais frequência agora. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.